Fala, meu povo, aqui é o Davinir Viganon, Diário de Anarres. Estamos mais uma vez aqui, dando seguimento ao nosso novo quadro de entrevistas, o Conto a Conto, que é o espaço para falar do que a gente mais gosta, né, de ficção científica e o fantástico brasileiro. Essa primeira leva de entrevistas tem como tema dar rosto e voz aos selecionados para a antologia Outros Brasis da Ficção a Vapor, que está, neste momento, em campanha de financiamento coletivo através da plataforma Catarse. Dê uma olhada lá, digite www.catarse.me/OBFAV ou digita lá Outros Brasis na caixinha de busca lá do Catarse, que nossa campanha vai aparecer lá. Vocês vão encontrar vários apoios bacanas, bem baratinhos, e também um videozinho para vocês conhecerem um pouco mais da campanha. Na nossa sexta entrevista, temos o autor de Pirata dos Pampas, o Eduardo Alós. Seja bem-vindo, Eduardo. E se apresente e já fale para nós quem é você, o que você quer com a literatura. Olá, Davinir. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto lisonjeado de ter o meu conto escolhido aí, está nessa obra aí que está aí no Catarse aí. Esperamos que tenha muito sucesso aí e vai dar tudo certo aí. Meu nome é Eduardo Alós, sou professor de História, dou aula em escola pública, né, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Sou aqui de Alvorada e fiquei muito surpreso, até feliz, surpreso por ter tido o conto escolhido, porque o steampunk eu me identifiquei há pouco tempo. Na verdade, esse foi o Piratas do Pampa, foi o segundo conto steampunk que eu escrevi. Eu sempre gostei mais, assim, em termos de literatura, assim, de fantasia, mas conversando assim e conhecendo o steampunk, que eu conheci há pouco tempo, eu percebi que eu já gostava de steampunk muito antes em filmes, em até livros, né? Sempre li muito mais sobre literatura brasileira, fantasia mesmo. E para mim a primeira obra steampunk que eu teria lido era A Rússia Steampunk. Não vou me lembrar agora o nome do autor, mas para mim aquela tinha sido a primeira obra steampunk, mas depois eu já tinha lido Júlio Verne, então fui conhecendo um pouco mais. Mas foi a minha primeira entrada assim com steampunk. Na literatura em geral, assim, a fantasia, né? Como é que é o teu contato, assim? Já tem obra já publicada, né? Fala um pouquinho para nós. Sim. Eu, puxando até pela parte da minha área, que é de história, né? Sempre fui fascinado por mitologia, sempre tive um fascínio maior pela mitologia nórdica, pelos estudos, tudo que eu tive na faculdade, o conhecimento que eu fui tendo, assim, de obras muito mais, assim, historiográficas, né? Daí depois eu tive contato daí com O Senhor dos Anéis, outras obras, até o Anel dos Nibelungos. Primeiro conheci com a música, né? Depois fui indo para literatura, para filmes. Então foi chamando cada vez mais atenção. E cada vez que eu dava aula, conversando com os alunos, aquela parte econômica, política, parecia assim que não chamava tanta atenção, mas quando a gente largava uma intriga palaciana, uma fofoquinha, uma coisinha assim, parecia que eles chamavam a atenção deles. Então eu fui me apaixonando por tudo isso, pensei, por que não juntar tudo, né? Aí eu tive uma ideia, isso surgiu lá em 2009, de começar criar um mundo baseado na mitologia nórdica. Claro que muita influência do Senhor dos Anéis, que recém tinha terminado a trilogia, então daí eu já li os livros depois de ver os filmes, então chamou mais atenção. E
já gostei daquele estilo de elfo, por exemplo, de um elfo assim semelhante aos humanos, né? Mas assim, em termos de fisionomia, não sei aquele anão de filmes que eu via antes, né? Ou de literatura que eu lia, ser pequeno, mas não ser um elfo assim muito parecido com os homens. Então me aprofundei mais e criei um mundo chamado de Kerdar. Pensei, vou fazer um livro assim. Calculei, fiz tudo lá, dividi, fiz um resumo de capítulos, aí pensei, tem que ter uma explicação dessa história antes, daí já fiz um prólogo enorme, daí essa obra acabou, antes de eu completar ela acabou se perdendo, com o tempo eu perdi, eu anotava tudo em caderno antes, depois passava para o computador, então muitas dessas anotações se perdeu nesse caderno que acabou se perdendo ali. E daí depois conversando mais, se aprofundando mais com essa literatura, conhecendo aí o canal, até o próprio Davenir, né? A gente conversando, pensei, vou voltar a retomar essa história. Mas eu pensei, não vou retomar essa história em si. Vou começar lá do início, lá desse prólogo. E esse prólogo acabou se tornando 2 livros. O primeiro, que eu lancei no ano passado, voltei a escrever em 2020, né? Questão de pandemia, esse daí mesmo. E botei como título As Crônicas de Kerdar. Daí é para ser uma trilogia, se for mais que bom, né? Mas a princípio esse enredo é para terminar em 3 livros. O primeiro lancei no ano passado, em junho do ano passado. O segundo também já está em finalizações, né? Só nos acertos finais, a história já está no papel, já está tudo certinho. Já teve leituras betas, já estou dando os últimos acertos, já tem capa. E daí vai se chamar, esse primeiro A Espada do Dragão e os Dragões Vermelhos. O segundo vai ser O Mestre das Sombras, né? Daí já vai ser lançado esse ano e no ano que vem já esperamos que dê tudo certo para finalizar essa trilogia. Então, vou mostrar aqui a capa. Vai deixar o link aqui embaixo na descrição. A capa é do Adão de Lima Júnior também, um artista local aqui da minha cidade, né, de Alvorada. Essa foi a minha primeira obra assim publicada. E já é uma obra filha da pandemia também, né? Sim. Que já não é o primeiro, tem pelo menos uns 2 autores que já escreveram os contos que foram enviados e até se não, os que não começaram já deram um salto já, né? Já para escrever na pandemia, né? E é interessante. O ponto positivo da pandemia, né? Foi em vez de sair, em vez de gastar o tempo em outras atividades fora de casa, eu acabei dando esse tempo para escrever. Só tirou muito projeto da gaveta, né? Tirou a poeira de muito projeto da gaveta. Eu também tô nessa turma aí, também escrevi coisa nessa pandemia, né? Muito tempo em casa, né? Tentando sobreviver, né? E aí as obras vêm, né? E uma coisa que eu queria ressaltar, muito interessante, né? Porque o steampunk, ele começou como um gênero, um subgênero de ficção científica, mas ele foi abraçando outras vertentes, né? Outros subgêneros. Assim como a própria ficção científica, ela também se mescla bem com terror, com fantasia. O steampunk também fez o mesmo, né? Então é meio que já tá tudo no mesmo bolo ali, né? Sim. A fantasia, o steampunk. Por isso que às vezes acontece o mesmo que aconteceu contigo, né? Já gosto do steampunk, só que não sabia do nome, né? Me fala um pouco mais como é que foi, então, o processo, assim, né? Soube do edital. Porque outra coisa também que é importante salientar, né? Quando foi feita a seleção, ela foi feita às cegas, né? Eu recebi os textos só com um pseudônimo. E aí depois, quando eu entreguei para a editora, eu falei assim, me manda logo os nomes que eu quero saber quem escreveu, né? Então surgiu uma parte de autores que eu já tinha algum contato e outra parte que eu nunca tinha ouvido falar. E o Eduardo, aqui, o nosso convidado, é daqueles que eu já tinha algum contato, já conhecia. Então me fala um pouco assim, como é que foi a escrita mesmo, assim,
do conto em si. Vamos falar do Piratas dos Pampas. Quando eu tive o contato com o steampunk, foi antes do edital sair, eu comecei a pensar, gostar mais ainda que dava para fazer uma releitura da história, né? E como historiador, eu penso, e se isso não acontecesse? E se isso fosse diferente? Então, fico pensando essa questão de uma releitura da história, né? Se tais acontecimentos não tivessem ocorrido, né? Então, o steampunk, depois pesquisando mais, eu vi, dá para fazer muita releitura da história, né? E, então eu pensei, quando surgiu o edital, eu pensei, vou criar um mundo. Vou criar um mundo, pensar num mundo e vou ver o que eu consigo fazer de contos. Só que é aquela coisa, assim como o livro que eu escrevi de fantasia, eu comecei pensando uma coisa e no meio tu vai aumentando ou mudando, modificando algumas coisas. Nesse mundo aí que eu criei, botei um resumo no papel cheio de tópicos ali, para escolher onde que eu iria fazer esse conto. Daí já começou a vir outras coisas e eu fui mudando. Então, eu mandei 2 contos para a campanha aí, para o edital. O primeiro, que eu parei e fiquei assim umas 2 semanas assim pensando, botando pontos, o que eu faço, o que eu não faço. Eu gosto de dividir por partes e descrevendo cada parte que eu quero que aconteça, né? E daí o conto, uma outra coisa que eu me deparei também é a questão do tamanho, né? Tu tem um limite ali, né? Então eu tive que me adequar a isso. O primeiro deu muito, então eu fui tirando, cortando algumas partes, pesquisei na internet essa questão de contos, assim, o que se pode tirar para não tirar a ideia do conto, não atrapalhar a história, mas para diminuir ele, né? Então eu busquei essas ajudas aí na internet. Daí eu pensei naquela ideia lá e fiz a máquina ludita, que eu pensei, o steampunk, assim, esse movimento de máquinas, essa mecânica toda a vapor. Daí eu, como professor de história ali, eu recém tinha dado essa aula para os alunos sobre o movimento ludista, pensei, vou colocar algo por aí. Então eu já botei a máquina ludita lá. Então criei esse mundo, esse conto, né, é meio uma investigação, para ficar aquele suspense, porque eu gosto de suspense, mas nunca tinha escrito nada sobre suspense. Outra coisa que eu estou gostando bastante também é de terror, então já penso em escrever alguma coisa sobre terror mais para frente. Então eu criei esse conto, o que é a máquina ludita. E depois eu pensei, dentro desse mundo vou criar um outro conto ali. Daí já estava vendo um filme de pirata na TV, já pensei, vou fazer o Pirata dos Pampas aí, um barco que vai tanto no mar quanto na terra. Eu pensei, não tem algo tão steampunk quanto isso, né? Criar uma máquina assim. E todas essas transformações mecânicas que já me vêm na cabeça. Daí criei, já vou botar isso aí na história. Daí, essa história como veio assim espontânea, daí, em 2 dias eu terminei ela. E foi justamente o conto escolhido, né? Então foi o que me deu mais surpresa ainda. Eu gosto dessas questões, assim, quando vem espontânea, é mesmo que eu tô de noite lá penso, que tem um sonho, ou penso em algo, vem à cabeça, eu já escrevo, anoto no telefone, tem um papelzinho ali no bidê, já escrevo, porque essas coisas espontâneas é que fica mais legal, pelo menos ao meu ver, né? Digo que foi bem difícil escolher os 2 contos, porque os dois estão num nível muito bom. Não tinha como colocar os 2, porque aí a regra era apenas escolher um conto, né? Mas os 2 contos de altíssima qualidade, gostei bastante dos 2 contos. O que eu escolhi o segundo conto é como ele se encaixaria no conjunto, né, da antologia, né? Sim, sim. Então eu achei, o que me conquistou a ideia ali, principalmente foi do ritmo do conto, né? Ele é bem uma perseguição. A perseguição, o conto é alucinante, assim, tu lê ele perdendo o fôlego, né? E como é uma perseguição, isso é bom, né? Se isso fosse no suspense, aí já não ia ser bom, né? Sim, sim. Aí, então e a ideia bem diferente, né? Do barco que anda
que eu gostei bastante também do barco que anda tanto na terra quanto no mar. Geralmente no steampunk os barcos são voadores, né? Sim, sim. Aí eu gostei que ficou assim, um barco que também anda pela terra e atravessa as regiões mais lisas, assim, né? Numa perseguição, né? E eu me identifico bastante com essa questão do historiador também, por ser historiador, né? E a gente fica pensando, digamos que pesa a responsabilidade mais, né? Aí fica feio, né? A preocupação com os dados, com os acontecimentos é maior, né? De colocar o elemento da história ali, né? Que no steampunk é muito forte por causa da questão da história alternativa, né? Então, fazer reflexão sobre como seria diferente, né? Montar um cenário que fosse coerente, né? E é bem interessante esse teu método de escrever, que tu já pensa no mundo, né? Eu entendi, tu pensa no mundo e aí contar histórias nesse mundo, né? Isso é bem bacana porque porque dá cada história ela fica com gosto de quero mais, né? Pô, eu quero conhecer mais esse mundo, né? Não vai ter mais histórias nesse mundo, né? Já fica aí a convocação, né, para descrever mais esse mundo, porque os 2 contos ficaram muito bacanas. Ah, sim, sim. Já fica a dica aí. E tenho certeza que o leitor que encontrar essa aventura vai querer muito mais também. Como tu te dá melhor, assim, para escrever? De 2 formas, né? Ou tu tem a ideia e vai trabalhando nela, assim, sem prazo, sem a questão de um desafio, assim, tu elaborar as coisas, ou com um desafio, né? Que é como eu chamo, né? Porque o edital, né? Quando sai o edital, ele sai com a quantidade de caracteres, né? Ele sai com um tema, né? Certos pré-requisitos que o organizador vai avaliar o conto, né? E também um prazo, né? Acho que é o que mais costuma, às vezes, mais atrapalhar ou ajudar o autor é o prazo, né? A questão do prazo. Falasse um pouco como é que funciona melhor para ti, como tu sente mais à vontade, ou o que é mais eficiente, né? Prazo pré-definido ou criar livremente? Olha, se fosse assim uma obra um pouco maior, assim um livro mesmo, o prazo é complicado, Mas assim o conto, eu gosto desse desafio assim do conto, até porque, como eu falei antes, às vezes ele sai rápido, né? O primeiro que eu escrevi, eu fiquei lá 2 semanas em cima dele. Eu deixei o meu livro lá das Crônicas de Kerdar um pouco afastado lá, deixei ele um pouco parado ali para me dedicar nesse... Eu não sabia quanto tempo que eu iria demorar para escrever, né? Ou se eu ia gostar da história, se eu não voltaria lá para reorganizar. Então, o primeiro eu levei 2 semanas. Agora, o segundo eu escrevi em 2 dias. Mas o prazo, eu acho que nessa questão de conta, assim, é interessante. Até porque foi um prazo longo, né? Mas eu acho que é interessante porque daí tu foca ali. Tô com essa trilogia para escrever, mas dentro dela eu também acabo criando contos já. Em cada livro eu lanço junto um livro de contos sobre personagens secundários, né, daquele livro. Então, mas já me vem um monte de coisa na cabeça. Eu já tenho outras histórias, romances, fantasias já na cabeça, já fica fervendo ali. Eu vou anotando tudo para não esquecer. Mas se não tivesse prazo, a gente acaba deixando e pegando outra coisa e vai ficando. Eu lancei o primeiro livro ali, sem prazo nenhum. Quando tivesse pronto, que eu achasse que agora pode ir, eu lançava. Mas as outras histórias eu tenho só o resumo delas, assim, a ideia. Então elas não estão no papel ainda, só o segundo livro que eu terminei. Lá em dezembro eu terminei. Mas eu boto um desafio para mim mesmo, que é, dia 8 de junho agora, desse ano, tem que lançar esse, e no ano que vem, de 8 de junho, tem que estar pronto também o terceiro. Então eu pego e vou escrevendo. Mas eu gosto dessa ideia de ter um prazo,
porque daí a gente foca mais, não fica aquele monte de obras, um monte de obra inacabada e a gente não consegue lançar ela, né? Falar nos livros de contos também, vou aproveitar para mostrar aqui, porque eu também já tenho, né? Esse aqui é os contos já derivados do primeiro livro, né? Esse daqui também, ó, tem... Vou colocar ali o link ali da Amazon, também o contato com o Eduardo para adquirir direto com ele. Esse daí eu tenho o físico, ele. E eu já cheguei a mencionar no canal, né, nos recebidos, né? Ainda não fiz resenha, já fica a dica, né? Para vocês que gostam de fantasia, né? Esse gênero que mescla tão bem com o steampunk, já para se grudar nessas obras aqui, pessoal. E aproveitando, então, Davi, fazer uma promoção, então. Quem quiser adquirir, entra em contato comigo e se disser que ficou sabendo da obra assistindo aí nosso vídeo aí no canal aí do Diário de Anarres, ganha um desconto aí. A hora é agora. E já fica assim, ó, pessoal. Vale a pena, eu li, gostei bastante daqui. Para quem gosta aqui de fantasia, aqui, ó, que geralmente quem gosta de fantasia gosta de livrão, né? Tá? 200 páginas para pro leitor de fantasia é muito curto, né? Então aqui, ó, vai se fartar bastante. Eu gostei de ler. Acho que eu li 2 vezes, né? Foi o leitor beta. Leitor beta e depois leitor normal. Li antes, né? Fiz uma leitura para comentar e outra para apreciar a obra. Então é isso aí, pessoal. Antes de nos despedirmos, vou passar o microfone para o Eduardo falar também dos planos futuros, né? O que tu planeja para próximas obras? Bom, agora já nesse ano, como eu falei antes, né? Para junho já tem o segundo livro dessa trilogia, né? Das Crônicas de Kerda, O Mestre das Sombras, já está em finalização. Eu estou escrevendo agora, fazendo aquela última leitura, né, para ajustar as pontas, se tiver alguma solta. Pretendo escrever mais uns 4 contos, como eu fiz no outro, e lançar um livro de contos separados, né, sobre aqueles personagens que eu gostei, mas que são secundários ali na trama, né, não são principais. Então eu gosto de criar esses contos, me aventurar mais ainda no conto que eu gostei desse estilo, né? Desse desafio, além do tempo, ainda tem a questão ainda do tamanho. Então eu pretendo lançar isso aí em junho, se possível no próprio dia 8 mês de junho, pela Amazon mesmo. Esse conto aí, né, do steampunk aí, no Outros Brasis, né? E vou continuar escrevendo esses contos, vamos ver o que vamos ter de Outros Brasis agora para esse ano aí de novo, esperando o edital para a gente se aventurar. Eu também. Eu estou gostando bastante, então vamos entrar de cabeça aí nessas ideias, vamos pegar esses desafios aí de outros estilos, ver o que eu vou gostando mais, né, para continuar. Para esse ano aí de 2022 é essa ideia do que eu quero, né? Depois o que a gente conseguir mais, vamos vendo. Aumentar aí essa ideia steampunk, esse mundo, expandir mais com outros contos. E vamos vendo o que a gente consegue, o que o tempo permite e o que os editais vão pedindo. Bem, aliás, né, uma ideia que a gente vai implementar agora nessa campanha, né? É adicionar contos extras à medida que a campanha for evoluindo, né, em formato e-book, né? E um desses contos é um conto do Eduardo e o outro, A Máquina Ludita, o conto que ficou de fora da seleção. A gente vai fazer um extra, né, em formato e-book, e também um conto extra do meu, né? Uma extensão da minha história também. Mas a minha história vai ser assunto para outro momento. Essa entrevista é como se fosse o check-in para embarcar nessa aventura, né? Sim, então,
o Eduardo já está habilitado para embarcar, né, nesta antologia, que está em campanha de financiamento coletivo, não custa salientar, né? Então digita lá www.catarse.me/OBFAV, Outros Brasis da Ficção a Vapor, ou digita ali nos mecanismos de busca, vão encontrar a nossa campanha ali, muitas opções bacanas, vai ter recompensa também à medida que a campanha for evoluindo. Deem uma olhada também nos links que eu vou deixar na descrição para acompanhar o trabalho do Eduardo também. Tem a promoçãozinha também para quem viu essa entrevista, para quem chegou até o final lá, manda para ele dizer, ó, vi vocês lá no Conto a Conto, vim cobrar o meu desconto. Cobre desconto mesmo, pessoal, e adquira a obra do Eduardo, que está bem bacana. Já li também, esse daqui também está bem bacana, que eu tenho certeza vão gostar também. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês e aguardo vocês na próxima entrevista. Até mais, pessoal.